Porque quando falo sobre ti, Jesus, eu não falo sobre uma teoria que me ensinaram. Eu não falo sobre um livro que eu li. Eu falo sobre alguém que vive em mim. Obrigado, porque essa é a nossa experiência, a experiência de todo aquele que crê em ti. A experiência de ter um Deus vivo, habitando o seu ser, enchendo sua vida. Porque a tumba ficou vazia, para que a nossa vida ficasse cheia. Cheia de sentido, cheia de propósito, cheia de esperança, cheia de cura, cheia de recomeço, cheia de salvação. E eu quero dizer para você que se você entrou nesse culto e você achava que ia sair do mesmo jeito, eu preciso avisar você e as suas intenções que elas serão frustradas, porque você entrou na zona e no ambiente do agir sobrenatural de Deus, e Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai fazer algo na sua história. O Espírito Santo essa noite vai falar ao teu coração, algo vai acontecer. Vira para quem está perto de você e diga: algo vai acontecer. Abra o seu coração. Você não veio para assistir, essa noite você veio para receber alguma coisa do céu. Quem está crendo nisso, dá um glória a Deus, levanta a mão, grita um aleluia. Oh Jesus, glória a Deus. Muito boa noite, CC Videira. Será que a gente pode aplaudir a Deus por esse time de voluntários maravilhosos? Cada ator, cada dançarino, cada músico. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje a programação está um pouco diferente. Nós vamos receber a palavra de Deus. Nesse mesmo espírito, aquiete seu coração, coloque aqui o seu foco, se assente no seu lugar e permita ao Espírito Santo falar com você. Amém. Glória a Deus. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. A Bíblia Sagrada fala no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 24, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, a fim de levar especiarias aromáticas, o que era o costume da época. Era uma espécie de última oferta de amor ao amado da alma delas. Elas foram ao túmulo esperando encontrar um corpo morto. Mas quando chegam ali, o Evangelho de Lucas fala que elas ficaram surpresas. Algo diferente estava presente no cenário. A pedra que deveria bloquear a entrada do túmulo estava removida. E dentro, quando elas olharam, perceberam que não havia corpo. Então aparece dois homens vestidos de branco, cobertos por uma luz, segundo Lucas, uma luz como a luz do sol. E um deles fala para as mulheres uma frase muito poderosa. Eu estou em Lucas capítulo 24, verso 5. Eles dizem assim: mulher, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Acaso vocês não se lembram daquilo que ele vos disse quando esteve convosco na Galileia? Ele havia dito: importa que o Filho do Homem padeça na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E o Evangelho de Lucas diz que naquele momento elas se lembraram das palavras de Jesus. E então elas correram, foram ao encontro dos discípulos para relatar essa experiência sobrenatural. Elas vão levando a notícia de que Jesus ressuscitou. Quando chegam ali, os discípulos escutam com estranheza. Diz o Evangelho em Lucas capítulo 24 que eles não creram,
A palavra das mulheres lhes parecia loucura, mas Pedro, logo o Pedro que havia negado Jesus, o Pedro sanguíneo, o discípulo Pedro, o Pedro impetuoso, intrépido, ele vai à tumba de Jesus para averiguar a informação das mulheres. Chegando ali, Pedro percebe que de fato não há corpo. As faixas de linho que cobriam o corpo de Jesus estavam ali, ficaram intactas. Pedro volta com a notícia de que, fato, algo aconteceu, não sabemos o que houve. E no meio daquele grupo de discípulos que receberam a notícia da ressurreição de Jesus, dois deles, dois homens, saem de Jerusalém e vão em direção a um povoado chamado Emaús. Emaús, que ficava 11 quilômetros a oeste de Jerusalém. Esses dois discípulos vão percorrendo aquele caminho tristes, angustiados, desanimados. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, fala sobre o caminho desses homens, que por sinal foi tão bem encenado aqui pelo nosso time criativo. Esses dois homens que estavam, preste bem atenção nisso, sobretudo, frustrados e desiludidos. Duas palavras que eu quero que você grave. Por que frustrados? Porque o versículo 21 diz que aqueles homens, em conversa com Jesus, falaram: nós esperávamos que ele, Jesus de Nazaré, fosse a redenção de Israel. Ou seja, aqueles homens, eles tinham uma expectativa, quando eles viram Jesus curando enfermos, Jesus aglomerando multidões, Jesus ensinando com autoridade, Jesus ressuscitando mortos, Jesus libertando os cativos. Quando eles viram aquilo, eles pensaram: é o Messias, é o Cristo, Deus está intervindo na história, cumprindo suas promessas, as profecias estão ganhando concretude. Aqui agora, diante de nós. Eles alimentaram dentro deles a expectativa de que esse Jesus, o profeta da Galileia, era o Messias prometido. Porém, eles se deparam com esse Jesus crucificado. E quando as suas expectativas são crucificadas, quando as suas expectativas são sepultadas, quando aquilo que você esperava e desejava que Deus fizesse é colocado dentro de uma tumba, cai por terra, se desmantela, como você fica, se não frustrado? Porque a frustração é esse sentimento de expectativas não cumpridas. E quanto maior a expectativa, maior a frustração quando a tal expectativa não se cumpre. Agora olhe para mim. Uma coisa é você se frustrar com um amigo. Quando você se frustra com um amigo, você pode trocar de amizade, sim ou não? Se você se frustra com uma carreira profissional, você pode trocar de carreira profissional, sim ou não? Se você se frustra com uma cidade ou um bairro para o qual você foi, a fim de morar, você pode mudar de lugar, sim ou não? Mas e quando a sua frustração é com Deus? Como é que você arranja um substituto para Deus? Como é que você coloca alguém no lugar de Deus? Quem é que tem a capacidade de assumir o lugar de Deus na sua vida? Queridos, preste atenção, essa história é sobre nós, é sobre a minha vida e a sua. Quais são as nossas frustrações em relação a Deus? Quais são as nossas decepções com o céu? Quem sabe você hoje encontra-se frustrado com Deus, frustrado em sua fé, cabisbaixo, desanimado como esses homens, porque milagres que você pediu não aconteceram. Orações que você fez não foram atendidas. Direcionamentos que você pediu de Deus não chegaram ao teu coração. Uma intervenção, uma manifestação de Deus que você esperava muito e queria muito que acontecesse na tua vida, não aconteceu. Frustração, decepção. Deus me deixou na mão. E o problema da frustração
é que quando ela entra na nossa alma, aos poucos ela vai crescendo de tamanho, ela vai sendo gestada dentro de nós e se transforma em desilusão. A diferença é, a frustração é essa expectativa não cumprida. A desilusão é olhar para o futuro e não conseguir enxergar nele otimismo. É não conseguir ver nele uma manhã, uma luz. É mais ou menos assim. Me frustrei com Deus, me frustrei na minha fé, me frustrei na minha jornada espiritual, logo não consigo ver no meu amanhã o agir de Deus, não consigo olhar para o meu amanhã e pensar em Deus nele, porque Ele me deixou na mão lá. Como então Ele estará comigo ali? Frustração, desilusão, é o sentimento desses dois homens. Mas a Bíblia diz que no caminho para Emaús, Jesus aparece para eles. E o texto fala que a princípio eles não perceberam que era Jesus. Os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo, é o que está escrito no texto bíblico. Mas 4 experiências acontecem ali no caminho. 4 experiências com Jesus acontecem ali na vida daqueles homens. 4 experiências que eu gostaria muito, e eu estou em oração, pedindo que Deus proporcione a cada um de nós aqui. 4 experiências. Você pode guardar no seu coração, amém? A primeira experiência que se dá aqui no caminho é: Jesus iluminou o entendimento desses homens. O entendimento deles foi iluminado. Você pode repetir isso comigo? O entendimento foi iluminado. Olha que interessante. Jesus se aproxima daqueles homens e começa a perguntar, como quem não tinha conhecimento dos fatos, sobre o que é que vocês estão aí discutindo, conversando. Eles respondem e dizem: acaso você não sabe o que se deu em Jerusalém nos últimos dias? E eles então narram a crucificação de Jesus. Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia, foi preso e foi crucificado, e hoje já é o 3º dia. Então, Jesus, no versículo 25, diz assim, verso 25: então lhes disse Jesus: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começou uma conferência bíblica com aqueles 2 homens, um discipulado. Jesus foi navegando pelas páginas das Escrituras e explicando para aqueles homens que o que faltava, em primeiro lugar, na vida deles, era conhecimento da palavra. Porque a Bíblia já tinha profetizado, os profetas, Isaías, por exemplo, já havia dito que o Messias deveria sofrer. Ele seria o servo sofredor. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: ei, vocês pularam os capítulos aí da Bíblia de vocês. Vocês estão desanimados porque o Messias foi crucificado, ou aquele que vocês pensavam que era o Messias foi crucificado, mas calma aí. Qual foi a parte que vocês não leram de Isaías, quando o profeta diz assim: como uma ovelha muda ele foi levado ao matadouro? Qual foi a parte do "e ele será um homem de dores" que vocês pularam na leitura bíblica de vocês? Jesus está, escuta isso, Jesus está, presta atenção, adicionando a palavra de Deus à angústia daqueles homens. Jesus está iluminando o entendimento deles com as Escrituras sagradas. Querido, presta atenção, o problema na minha vida e na sua é porque muitas vezes nós nos informamos muito sobre os fatos e pouco sobre a palavra. A gente vive muito fixado naquilo que está acontecendo no mundo, na nossa vida, ao nosso redor, nas nossas circunstâncias, e esquecemos de nos informar sobre o que Deus nos fala em sua palavra. Deus está falando com alguém aqui: ei, você pode e deve saber dos teus problemas, mas precisa se apegar mais às suas promessas do que aos seus problemas.
Porque quantas vezes a equação da nossa vida é a seguinte: circunstância difícil, mais incredulidade igual a desânimo. Quantas vezes essa é a equação da nossa vida? Circunstância difícil, limitação, restrição, problema. Nós adicionamos isso, dúvidas, questões, desconfianças, medos, receios, ansiedades. Qual o resultado? Inevitável, desânimo, desesperança. Aí vem Jesus na vida daqueles homens e diz assim: ei, para mudar o resultado da equação, tem que mudar os fatores da equação. Que tal vocês somarem a palavra a tudo isso? Porque se vocês somarem a palavra a tudo isso, vocês vão entender que o fato é, a cruz aconteceu, mas o resultado não precisa ser, ó que triste coisa, a cruz aconteceu. Vocês podem ressignificar tudo isso, podem olhar com outros olhos e podem entender pela palavra que sim, a cruz aconteceu, mas já estava escrito que pela morte ele passaria e ao terceiro dia ressuscitaria. Pastor, o que você está tentando ensinar? Eu estou tentando dizer que na sua vida, problemas, crises, questões estão acontecendo. Adicione a palavra, diga para você mesmo: calma aí, a minha Bíblia diz, mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não preciso temer, ainda que eu passe por um vale de sombra e de morte, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Calma aí, a minha Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas ela também diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Adicione a palavra, escuta, porque as suas situações são temporárias, mas essa palavra é eterna. Essa palavra é eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa palavra ainda funciona. Que tal a palavra ter mais peso no seu coração do que as suas circunstâncias? Que tal a gente parar de viver por aquilo que vemos e passar a viver mais a partir daquilo que ouvimos de Deus? A experiência daqueles homens com Jesus no caminho foi, primeiro e antes de tudo, seu entendimento foi iluminado pela palavra. Porque quando as tuas situações escurecem tudo na tua mente, é a palavra que mostra que ainda há uma luz no final desse túnel. Mas tem uma outra experiência, segunda experiência que eles têm aqui. A mente, o entendimento foi iluminado, mas a segunda coisa que aconteceu é que os olhos deles foram abertos. Você pode falar isso comigo? Os olhos foram abertos. Versículo 30. A Bíblia diz que enquanto eles andavam no caminho, eles decidiram fazer uma pausa. Os dois homens fizeram uma pausa para uma refeição. Provavelmente eram crentes, porque crente gosta de comer. Programaram a pausa. E só um parênteses aqui. Versículo 28 e 29 traz um detalhe. A Bíblia diz, versículo 28 e 29. Jesus então fez como quem ia seguir adiante. Daí os homens o convidaram e disseram: não, fica conosco, entre conosco. E Jesus entrou com eles. Olha isso. Jesus não se autoconvida, Jesus espera o seu convite. Quem sabe a sua vida está a um convite de distância, para que Deus faça algo nela. Eles convidaram Jesus para entrar com eles, fazer aquela pausa para uma refeição. Eles pararam, assentados à mesa, partiram o pão. E no versículo 31 fala que enquanto eles comiam, olha isso, verso 31. Então os olhos deles foram, e olha para mim, eu tenho uma pergunta. A pergunta que a gente não pode silenciar nesse texto é: como alguém caminha 11 quilômetros com Jesus Cristo ao lado e não percebe que é Jesus? Minha gente, como alguém caminha entre uma cidade e outra com Jesus ao lado
e não nota que ali está o Salvador. Jesus estava nos stories de todo mundo. Era face conhecida, rosto, popular. Mas aconteceu. E não é a primeira vez que isso aconteceu nos evangelhos. Interessante isso. Os evangelhos falam de outros momentos em que pessoas viram Jesus, mas não enxergaram que ali era Jesus. Por exemplo, Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena, João capítulo 20, fala que ela foi à tumba de Jesus. Ela foi à tumba de Jesus. E quando ela vai, no jardim da tumba, tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ela. E o texto de João diz, mas ela não percebeu que se tratava de Jesus. Até que Jesus falou o nome dela e disse, Maria. E ela então lembrou do som da voz dele. E discerniu que era Jesus. E respondeu, Rabone, que quer dizer mestre. Escuta, Maria viu, mas não enxergou. Jesus estava perto, mas ela não notou que ele estava perto. Porque a tristeza, pega isso daqui, a tristeza embaça a nossa visão espiritual. Quantos aqui sabem, por exemplo, que quando estamos muito cansados, a orientação é que a gente não dirija, por exemplo, não pegue a estrada, sim ou não? Porque o cansaço muda, ele altera a nossa visão. O cansaço altera a visão. A tristeza altera a visão. Se é verdade para a visão física, que dirá para a visão espiritual? A tristeza, a angústia, a aflição, ela pode embaçar os nossos olhos, ser como um véu, uma escama. Jesus está perto de mim, eu estou passando por uma luta, uma dor, uma prova, e Jesus está ali do lado. Mas eu fico orando dizendo, cadê Deus? Onde é que o Senhor está? Eu fico orando dizendo assim, eu não sinto a tua presença, Senhor. É só comigo que isso acontece. Jesus está ali perto, mas não percebemos que Ele está ali ao nosso lado. Os nossos olhos não conseguem vê-lo. Não é um problema de ausência de Deus, é um problema de falta de visão nossa. Agora tem um outro episódio que fala também disso. Mateus 14 fala que os discípulos estavam dentro do barco. Começou uma tempestade. Veio Jesus andando sobre as águas, cena de filme, coisa linda, coisa maravilhosa. É para tirar o celular do bolso e registrar, para a posteridade. Jesus se aproxima do barco, diz a Bíblia, Mateus 14, versículo 26, depois você dá uma olhadinha, o texto bíblico fala, apavorados, eles gritaram com medo, porque pensavam que era um fantasma. Como é que alguém confunde Jesus com um fantasma? Medo. Porque assim como a tristeza, o medo embaça a nossa visão. Eu quero fazer uma pergunta aqui para alguém nesse lugar. Você que tem sentido Deus distante, que tem sentido Deus ausente, que tem procurado por Deus à sua volta e não tem percebido a presença do Senhor. Será que é o caso de ausência de Deus ou falta de visão nossa? A minha oração é que Deus coloque um colírio nos olhos de cada um e que nessa noite os nossos olhos sejam abertos e possamos ver que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é presente, que o nosso Deus está conosco. E permita-me falar só uma última coisa sobre esse ponto, os olhos que foram abertos. É que Jesus decide se revelar para eles em um momento tão ordinário, um momento de uma refeição. A refeição aqui não é ceia não, tá? Eles não estavam tomando uma ceia. É refeição, é comida, é lanche. Minha gente, quem sabe a lição que Jesus quis deixar para eles e para nós é que Ele quer abrir os seus olhos e fazer você ver que Ele está com você. Não é nos momentos extraordinários, na igreja, em um culto, em um louvor, não. Ele quer que você tenha olhos para percebê-lo ao teu lado. Quando você está no teu carro, indo para o teu trabalho, quando você está no meio da tua empresa, tentando dar conta dos múltiplos compromissos que você tem, dentro da sua casa, tentando administrar as tantas coisas que você precisa fazer. É ali, no teu cotidiano, na tua segunda-feira, no teu ordinário,
que Ele quer que você tenha olhos para ver que Ele está com você. Mas tem uma terceira experiência. Acabou não, tá? Tem uma terceira experiência. Porque a Bíblia diz que depois que eles tiveram essa epifania, essa revelação, era Jesus quem estava caminhando com eles. Jesus desaparece no versículo 33, olha isso. A reação deles foi: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O entendimento foi iluminado, os olhos foram abertos. Agora fale comigo, a rota foi mudada. Assim que eles perceberam que era Jesus, eles mudaram de direção. Eles se levantaram, voltaram para Jerusalém. Jerusalém, o lugar de onde eles jamais deveriam ter saído. Há um detalhe geográfico aqui que carrega um simbolismo muito pertinente. Presta atenção. Jerusalém e Emaús. Emaús fica a oeste, 11 quilômetros a oeste de Jerusalém. Isso significa que quem caminha de Jerusalém para Emaús, caminha do nascer do sol para o pôr do sol. Caminha do lugar de onde o sol nasce para o lugar de onde o sol desaparece. Caminha da luz para a escuridão. Que simbolismo interessante. Porque de fato aqueles homens estavam na sua alma percorrendo esse caminho da luz para a escuridão. E eu faço uma pergunta para você: para onde a sua vida está indo? Para onde a sua vida está indo? Esse é o momento da mensagem que a gente precisa ser sincero conosco e com Deus. Porque a questão é, com as escolhas que eu e você temos tomado, com as decisões que temos feito, com os relacionamentos que temos construído, para onde a nossa vida está indo? Para Jerusalém ou para Emaús? Para onde há luz ou para onde há escuridão? Para o amanhecer ou para o escurecer? Para onde a sua vida está indo? Com a maneira como você tem tratado o seu cônjuge, com a maneira em que você tem tratado os seus filhos, o valor que você tem dado à sua família, para onde essa família está indo? Para o amanhecer ou para o escurecer? Jerusalém ou Emaús? Qual será o destino dela? Com as prioridades que você tem entesourado, com os valores que você tem cultivado, com a maneira como você tem conduzido sua vida espiritual, para onde sua vida está indo? Porque ninguém está estático na história, ninguém está parado. Viver é como estar em cima de uma esteira funcionando. Ou nós estamos correndo, ou nós estamos no chão. Se você está em pé, você está em movimento. A questão é para onde, para qual destino, qual será o desfecho da sua vida. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus entra no caminho daqueles homens, eles ganham um motivo para mudar de rota, para mudar de direção. Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a luz, eles voltam para o amanhecer, e a minha oração é que isso aconteça, e esse entendimento capture cada coração aqui nesse lugar. Ei, igreja, presta atenção, quando Jesus entra no caminho de um ser humano, a rota daquela pessoa é mudada, porque Jesus não vem para a vida de ninguém a fim de ser um adereço, um item adicional, um adornozinho, um enfeite. Não, Senhor, quando Jesus entra na vida de alguém, é para mudar caminhos, é para mudar direções,
é para mudar rotas, é para mudar destinos. Se você não teve ainda um giro de 180 graus, quem sabe o Jesus ressurreto precisa passar no seu caminho. Porque quando Jesus, o ressurreto, entra no nosso caminho, a gente volta, a gente sai da dor e volta para o consolo, a gente sai da desesperança e volta para a esperança, a gente sai da descrença e volta a crer, a gente sai, querido, da morte e diz a Bíblia Sagrada, somos levados à vida espiritual. Tem uma palavra de Jesus para mim e para você aqui nessa noite. Levante-se imediatamente e volte. Eles não pensaram duas vezes, eles não ficaram refletindo, será que é tempo de voltar? O que é que eu devo fazer? Foi de imediato, foi de pronto, foi naquele exato segundo. Eles se levantaram e voltaram. Deus está falando com alguém nesse lugar. Volte à fé, volte aos pés do Salvador, volte à presença de Jesus, volte à comunhão da igreja. Você que foi ferido, decepcionado com igreja, com sistema religioso, volte à comunhão da igreja, volte ao seu chamado, volte ao seu propósito, volte ao centro da vontade de Deus, volte às vocações para as quais Deus te levantou. Chamado não tem vencimento, chamado na sua vida não perdeu o prazo de validade. Deus está falando, volte para o lugar de onde jamais você deveria ter saído. Volte ao primeiro amor, volte à entrega, volte à consagração, volte à rendição, volte. Porque Deus tem muito mais para fazer em você e através de você. E por último, enquanto o nosso louvor retorna, há uma quarta e última experiência que eu queria citar aqui. É que quando eles voltaram, versículo 35, diz o que aqueles homens fizeram e falaram ao chegar na presença dos discípulos. Você pode ler em alto e bom som comigo? Me ajuda aí, igreja, vamos lá. Versículo 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eles voltaram para falar, para contar, para relatar, para testemunhar. Quando você faz uma viagem e a viagem é muito boa e você descobre um restaurante topíssimo, você volta da viagem falando do restaurante. Você faz uma viagem e encontra uma paisagem belíssima, tirou muitas fotos, selfie, não selfie, panorâmica, retrato, não é assim? Pede para um anônimo, tira para mim uma foto. Não, deixa tua mulher, teus filhos, tira a foto. Tira a foto. Não é assim que a gente faz. Porque quando a experiência é marcante, ela tem que se transformar em mensagem. Se a sua experiência com Jesus foi marcante, ela precisa se transformar na sua mensagem. Você tem que contar para a pessoa do seu trabalho, você tem que contar para o seu condomínio, você tem que contar na sua faculdade, você tem que contar na sua escola. Deus não tem agente secreto. James Bond não foi alistado no exército de Jesus. Mas eu quero encerrar não com isso, com uma última observação. É que eu falei que o entendimento deles foi iluminado, os olhos foram abertos, a rota foi mudada, mas a última coisa que eu quero dizer é que as últimas notícias da vida daqueles homens foram atualizadas. Presta atenção. Eles saíram de Jerusalém dizendo o que, igreja? Jesus está morto. Mas eles voltam para Jerusalém dizendo o que? Jesus está vivo. Eles saem de Jerusalém com a mensagem e a notícia de acabou. Eles voltam para Jerusalém com uma outra notícia dizendo agora é que começou.
Eles saíram de Jerusalém com a notícia de a cruz foi o fim. Eles voltam para Jerusalém dizendo a cruz foi o começo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou tentando dizer para você que Deus vai atualizar a última notícia da sua vida. A última notícia é que você estava separando. A última notícia é que você estava afastado da fé. A última notícia é que o teu casamento estava em crise. A última notícia, meu querido, é que você estava longe da igreja. A última notícia é que o teu chamado tinha esfriado. A última notícia é que a depressão tinha pegado você. Mas Deus vai atualizar essa última notícia. Ele vai te dar um novo cântico para você cantar, uma nova palavra para você compartilhar, uma nova mensagem para você pregar. Oh, meu irmão, a amiga, escuta isso aqui. A amiga vai olhar para você, aí vai dizer assim: tô entendendo não, você mulher, tu não estava afastada disso aí? Oh, querida, essa daí é a penúltima notícia, porque a última não é essa. Você está desatualizada da minha vida. Você está desatualizada da minha vida. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: calma aí, calma aí, calma aí. Eu via como a sua fé estava murcha, como a sua esperança estava seca. O que está acontecendo? Ei, você está desatualizado da minha vida. Você está precisando de um update. De lá para cá algo aconteceu, foi no caminho. O homem de Nazaré cruzou a minha vida. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos invadiu a minha história e fez algo novo e me deu uma nova notícia para compartilhar. Eu quero convidar você, igreja, fica de pé no seu lugar. Será que você pode crer nessa palavra? Levantar as suas mãos em gratidão, adorar o nome de Jesus, aquele que venceu.